Bom dia. Hoje, dia 3 de junho de 2021, vamos continuar as leituras do livro A História de Lebón da Beira e das suas famílias, de Francisco de Gouveia. Hoje daremos início a um conjunto de textos que têm a ver com algumas biografias ou algumas mini-biografias sobre as pessoas que tiveram aqui algum destaque na nossa aldeia. E vamos começar hoje, até porque penso que será o texto mais longo, o texto biográfico mais longo que consta do livro. Vamos começar pelo Dr. António Cândido de Figueiredo, do Alcoce. Penso que toda a gente conhece, pelo menos de nome. O Dr. António Cândido de Figueiredo era um dicionarista, um lexicólogo, um etimologista, escritor, poeta, jornalista e advogado. Então vamos passar à leitura de algumas notas biográficas deste ilustre lubanense. Portanto, Cândido de Figueiredo nasceu no lugar do Alcoce em 19 de setembro de 1846, em frente à fonte de Chafurdo, situada ao fundo do mesmo lugar. Portanto, havia uma fonte de Chafurdo, de facto, nesse lugar do Alcoce, ao fundo. Mais tarde transformou-se numa fonte não de Chafurdo. Hoje ainda continua a existir uma poça que iremos falar neste texto, nestas notas biográficas sobre Cândido de Figueiredo. Vai falar de uma poça que ainda hoje existe e que pode ser visitada. Portanto, o espaço ainda está mais ou menos preservado como existia à época, portanto, de vida de Cândido de Figueiredo, embora a casa onde ele nasceu já esteja meia demolida, não está completamente demolida, embora se consigam ainda ver alguns restos de algumas paredes que faziam parte dessa mesma habitação. Portanto, continuando. Portanto, ele nasceu em 19 de setembro de 1946, em frente à fonte do Chafurdo, situada no fundo do mesmo lugar, portanto, do Alcoce. Era filho de Francisco de Figueiredo e de Maria Cândida Henriques, neto paterno de Francisco José de Figueiredo e de Maria Joana. Faleceu em Lisboa em 26 de setembro de 1925. Ainda em tempos das guerras liberais, era seu pai solteiro e havia na aldeia grande rivalidade política entre os liberais e os miguelistas. Dona Joana de Figueiredo era toda miguelista e tinha orgulho em ter um filho que tinha nascido no mesmo dia de Dom Miguel. Na casa do Adro, onde hoje se situa o restaurante Passadiço, morava a família Marques, adversários políticos da família Cândido de Figueiredo. Um dia, ia o Francisco de Figueiredo a passar e do pátio dessa casa surge o Marques, com uma espingarda em punho, a alvejar quem viria a ser o pai de Cândido de Figueiredo. Assustado e apavorado, correu pela calçada do Alcoce abaixo e só parou junto à fonte, onde pediu esconderijo na casa de uma senhora viúva que ali vivia com sua filha, a menina Candidinha. A senhora, assustada, disse logo que protegia e tratava o ferimento do Francisco, mas que logo que houvesse segurança teria que seguir para a casa dos seus pais, pois não queria homens em casa para não haver mexericos. Uns meses depois, Francisco de Figueiredo seguiu para o Porto a fim de tirar um curso de oficial de carpinteiro e no regresso foi logo agradecer àquela viúva e à sua filha o acolhimento que lhe tinham dado. Deste reatamento de diálogo veio a surgir o casamento de Cândido de Figueiredo com a menina Candidinha, tendo ficado a viver nessa casa e onde nasceram os filhos do casal. Da casa ao fundo do lugar, veio para a casa que fora dos seus avós, situada na calçada do Alcoce, e onde existe uma lápide a dizer que nasceu naquela casa. O que não é verdade. Não nasceu naquela casa. Portanto, nasceu na casa que eu há bocadinho referi, que está parcialmente destruída, demolida, e que se encontra ao fundo do Alcoce. Tinha 6 anos de idade quando para ali veio morar com os seus pais e seus irmãos após a morte de seus avós. Veio para ali morar, para a tal casa, que há logo ali à entrada do Alcoce, casa essa onde consta a dita placa que de facto não está correta. Fez os seus estudos primários na freguesia, ao mesmo tempo que aprendia latim com o padre Dinis. Seu pai, que era oficial de carpinteiro, com oficina no pátio,
da sua residência. Esta oficina servia para Cândido de Figueiredo fazer peões e vender na escola aos seus condiscípulos. Pela mão do padre Diniz e do vigário da freguesia, e ainda a pedido da sua avó, Dona Joana, começou a fazer práticas de sacristão na igreja matriz. Dona Joana era filha do médico cirurgião do lugar do casal, muito religiosa e com orgulho de ter há várias gerações padres na família. Esta situação deu aso a que Cândido de Figueiredo começasse a praticar na igreja naquilo que diziam ter muito jeito e daria um bom padre. O vigário mandou comprar uma vestimenta própria para atos religiosos, loba ou opa, e uns sapatos de fivela dourada que lhe davam o aspecto de um padre aprendiz. Ajudava o sacristão e o padre nos atos religiosos, nos registros de batismo e nas cerimónias nos ofícios de corpo presente, onde em latim já cantava. O vigário começou a pagar-lhe umas moedas que, juntamente com as que ganhava a vender peões, serviam para comprar livros de aventuras e uma revista de Lisboa a um seu vizinho. Entusiasmou-se com o que lia na revista, escreveu uns versos fazendo apologia da sua aldeia natal e que enviou para Lisboa. Para sua surpresa, a revista publicou os seus versos e ele, com entusiasmo, foi logo mostrar a revista aos criados do seu pai que na adega faziam a pisa das uvas. Correu à farmácia de Lobão, onde mostrou a revista, quando ali se encontrava o Dr. Anselmo de Andrade, de Coimbra, e em férias na freguesia, que logo começou a tratar por doutor, ao bom estilo coimbrão, e lhe augurou um bom futuro literário. Junto ao Cruzeiro do Adro, aparecia o Dr. Anselmo de Andrade, em colóquios diários com o padre Diniz, cada um esgrimindo os seus conhecimentos académicos para gáudio do povo circundante, que impávido e sereno ouvia falar de coisas fora dos seus conhecimentos. O Dr. Anselmo de Andrade vivia em Coimbra, era enteado dolente de Dr. António da Silva e Cunha e vinha de vez em quando passar férias a Lobão. Sempre que se deparava com o Cândido Figueiredo, tratava-o por doutor. Cândido Figueiredo, depois de fazer os estudos primários em Lobão, seguiu para o seminário de Viseu, recomendado ao bispo pelo Dr. Silva e Cunha, a fim de ser ordenado padre conforme desejo da sua avó. Ainda em Viseu, Cândido de Figueiredo demonstrou pertencer à rapaziada esperta de Lobão, quando um dia foi visitar um amigo a Mangualde. Para o efeito, alugou um cavalo, no qual seguiu na companhia do almocreve. Antes, porém, fez questão de mostrar uma pistola que tinha pedido emprestada a um amigo, porque, como ele dizia, lá para os lados do caçador havia ladrões. De facto, ao chegar àqueles arravaldes, houve uma paragem junto de uma taberna e o Cândido de Figueiredo estranhou uma conversa em sordina entre o almocreve e o taberneiro. No regresso a Viseu, contou ao seu amigo da pistola a ocorrência, e este disse-lhe que tinha sido a sua sorte, porque o taberneiro era informador dos ladrões. O amigo disse logo, bem se vê que és de Lobão e não comes miolo do colchão. Quando terminou o seminário e por influência da família Gonçalves da Cunha, junto do bispo, foi desobrigado de padre e seguiu para Coimbra a fim de estudar direito, que era a sua aspiração. Em Coimbra foi acolhido e protegido pelo então lente da Universidade de Coimbra, Dr. António da Silva e Cunha. Também Dr. António da Silva Cunha, também ele lubanense. Aí encontrou o seu velho amigo, Dr. Anselmo de Andrade, o tal que em Lobão o tratava por doutor, e veio a casar com a sua filha, Dona Mariana Angélica de Andrade. Em Coimbra formou-se em Direito e foi inspetor das escolas do distrito de Coimbra, do mesmo distrito. Foi conservador do registro predial de Pinhel, Fronteira e Alcácer do Sal. Em Alcácer do Sal foi ainda presidente da Câmara Municipal. O seu sonho era ser advogado em Lisboa e para isso seguiu para a capital, onde veio a ter escritórios na Rua Augusta, associado a outros colegas. Cândido de Figueiredo foi secretário da Bula da Cruzada, professor do Liceu de Lisboa, tendo passado em seguida para funcionário do Ministério da Justiça, onde chegou a substituir o diretor-geral. Ao mesmo tempo, colaborou em vários jornais de Portugal e do Brasil e muitas revistas, incluindo a revista Panorama, a tal que tinha publicado os seus versos quando jovem. Foi redator do Diário de Notícias, onde publicou vários livros sobre a língua portuguesa, os quais eram distribuídos aos seus assinantes. Foi nomeado membro da Academia de Ciências de Lisboa em 1874. Fez parte da Comissão de Ortografia da Língua Portuguesa, juntamente com os nomes famosos da literatura como Carolina Michaelis, Leite Vasconcelos, Gonçalves Viana e José Joaquim Nunes. A sua dedicação ao aperfeiçoamento da língua portuguesa levou-a muitas vezes a insurgir-se contra os estrangeirismos, como se vê nos nossos dias. Cândido de Figueiredo chegou a estar quase cego em 1880 e mesmo assim escreveu um livro. Por idêntica situação tinha passado Sousa Lobão, seu vizinho de rua, no século anterior.
Foi um acérrimo defensor da língua portuguesa, sem estrangeirismos, e chegou a elogiar o castelhano como uma boa tradução do latim e a criticar o francês por ser uma má tradução. A sua grande obra foi, sem dúvida, o Grande Dicionário de Português, 1900, que já vai em 16 edições e é o dicionário mais rico do léxico português. Publicou várias obras sempre dedicadas à língua portuguesa. Foi nomeado sócio honorário de várias academias de ciências na Europa e no Brasil. Foi cônsul honorário do México em Lisboa. À sua morte era presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi presidente da Academia de Ciências de Lisboa. Ele e Luciano Cordeiro e um grupo de amigos fundaram a Associação Protetora dos Animais. Foi fundador da Sociedade de Geografia de Lisboa também. Os Avoengos de Cândido de Figueiredo. Portanto, estes serão os seus antepassados. E vou deixar aqui isto agora também não está, sou eu pessoalmente que vou fazer aqui esta abordagem, portanto não tem aqui a ver com o livro, que tem a ver com a bibliografia de Cândido Figueiredo. Cândido Figueiredo, de facto, tem uma bibliografia vastíssima. Não é só o dicionário, ele tem vários livros. E eu tenho pesquisado muito nos últimos tempos, nos últimos anos sobre isso. Ele tem vários livros sobre a língua portuguesa e não só. Tem livros de poesia, tem romances, tem uma série. Ele tem uma bibliografia muito vasta que eu não vejo muitas vezes referida. Eu tenho tido o cuidado de ir comprando tudo que se refere a Cândido Figueiredo, nomeadamente os livros dele. Portanto, eu já terei à volta de 30 livros, entre livros e dicionários de Cândido Figueiredo. Alguns tenho a primeira edição, tenho inclusivamente algumas cartas escritas pelo seu punho, que tenho comprado em leilões. Isto para dizer o quê? Eu acho que falta aqui fazer um trabalho, este trabalho que eu estou a fazer pessoalmente, devia ser feita pelas entidades oficiais. Ou seja, Lobão da Beira devia, e isto é só uma sugestão, criar uma biblioteca, faria todo o sentido, uma biblioteca que tivesse, além de outros livros, como é evidente, um acervo com as obras de Cândido de Figueiredo. Portanto, eu acho que isso seria muito importante, faria todo o sentido, sendo Lobão a terra-mãe do mestre da língua portuguesa, como é conhecido em Portugal e além fronteiras. Ele no Brasil também ainda hoje é muito estudado. Portanto, faria todo o sentido que de facto houvesse um trabalho de pesquisa e de trazer à luz do dia muita da sua bibliografia através de uma biblioteca que poderia ser em Lobão da Beira, poderia ser em Tondela. O que faria mais sentido, na minha opinião, seria em Lobão, e que a Junta de Freguesia deveria dar os primeiros passos e devia avançar com essa ideia. Porque não é só falar de Cândido Figueiredo, não é só pôr-lhe lá um busto, não é só ter um busto. Eu acho que devíamos divulgar, e é obrigação das entidades públicas divulgarem a sua obra de uma pessoa com tanto valor e tão importante para a língua portuguesa. Vamos então falar aqui dos avoengos do Cândido de Figueiredo. Avoengos, como já referi em leituras anteriores, são os antepassados. São os antepassados de Cândido de Figueiredo. Então vamos iniciar a leitura do texto. Como vem mencionado nas Inquisições de 1258, Pedro de Luarravalde vendeu parte de um reguengo a um homem da Lagiosa que deve corresponder à Ínsua e à Ribeira da Ínsua. Estas terras estavam no século XVII na posse dos Figueiredos do Vinhal e do seu parente, o padre Alexandrino de Freiros. O padre Alexandrino era padrinho de Maria Joana, avó de Cândido de Figueiredo, e à época uma rapariga muito assediada pelos rapazes porque era considerada um bom partido por ser herdeira do dito padre. Havia um pretendente à mão de Maria Joana, que era um Pimenta, residente na casa do Zé Rabiço, e pronto, peço desculpa, o Zé Rabiço, portanto é o Sr. José Antunes, mas é assim que está aqui escrito, e também não há mal nisso. Portanto, já faleceu, era também isto é uma parte, é um grande amigo meu, que já conhecia desde os tempos de Moçambique, onde ele também esteve, pronto, e já faleceu. Dona Adelaide, sua esposa ainda é viva,
Pronto, este Pimenta vivia na casa então do amigo José Antunes, que Deus o tenha, e que via nela a possibilidade de vir a juntar às suas terras as do padre Alexandrino. Acontece que Maria Joana acabou por casar com Francisco José de Figueiredo, filho dos Figueiredos da Ínsua, onde ficou a viver juntamente com o Manuel João, irmão de Francisco, ambos proprietários das terras da Ínsua. Juntaram assim as terras do padre Alexandrino às suas para a inveja do tal Pimenta, que era seu vizinho. O Manuel João namorava às escondidas a filha do seu vizinho Pimenta. O Pimenta, despeitado e vingativo, armou uma cilada ao Manuel João, acusando-o de ter invadido a sua casa e dormido uma noite com a sua filha Genoveva. Com 2 testemunhas manipuladas, o caso chegou ao corregedor de justiças de Tondela, o Manuel João foi degradado para Moçambique e o Pimenta tomou posse das suas propriedades. Nota que Cândido Figueiredo escreveu o livro Drama na Aldeia, que relata com todos os pormenores este drama e o torna um valioso documento para a história do Lobão daquela época. Portanto, este livro, o Drama na Aldeia, que é uma narrativa histórica, que eu já tive a oportunidade de ler, é um documento fantástico. É uma história verídica, é uma história de amor, muito bonita, entre um casal, não é? E pronto, e de facto acho que todas as pessoas deviam ter a oportunidade de aceder a esta obra. Não é um pequeno livro, mas que de facto, e depois é muito interessante. Porquê? Porque Cândido Figueiredo narra, não é? E escreve e faz constar do livro passagens, lugares que ainda hoje nós identificamos com os seus nomes. Portanto, é um livro que nos faz recuar no tempo umas centenas de anos e que nos permite ter uma ideia de como é que era a aldeia. Portanto, isto é muito bonito. Além da história em si ser uma história muito, muito atrativa, uma história de amor, pronto, que até acaba mal, é essa característica do livro, que é fazer uma apresentação que acaba por estar implícita, não é feita per si, está implícita, uma apresentação e dá-nos uma ideia e faz-nos a fotografia, de facto, do que era a aldeia há 200, 300 anos atrás. Portanto, é muito bom este livro. Eu posso dizer que comecei a lê-lo um dia, deitei-me, eu tive acesso a este livro, comecei a ler, deitei-me, comecei a lê-lo, portanto, e não consegui parar, foi até de manhã. Estive a ler até de manhã, esta noite passei em claro, porque de facto é um livro muito, muito interessante e que de facto agarra-nos à sua leitura. Dito isto, continuando, voltamos ao texto. Tempos depois, a família Figueiredo mudou-se para a calçada do Alcoce. A família Figueiredo pertencia à classe média da freguesia, senhores de boas terras, e o avô de Cândido Figueiredo foi almoxarife a recolher na sua adega os impostos do quinto. Estes impostos eram pagos em cereais e vinho, que depois eram entregues ao abade de Santa Ovaia a funcionar como celeiro do rei. À data, a sua avó Maria Joana tinha um irmão num convento de frades em Évora e logo pensou em colocar no seminário. Foi para o seminário de Viseu, mas por ser fraquito acabou por adoecer dos pulmões, uma doença em expansão naqueles tempos. Os padres do seminário mandaram recado à mãe a dizer que se quisesse que o seu filho morresse em casa, que o fossem buscar, porque nada mais havia a fazer. Portanto, isto aqui, portanto, vamos lá ver. Esta ida para o seminário acabou mas por ser fraquito, pronto, esta descrição que está é do pai de Cândido Figueiredo. Portanto, são os antepassados de Cândido Figueiredo, são os avoengos de Cândido Figueiredo. Pronto, e depois, voltando aqui ao texto, e seguindo aqui o texto, portanto, lá foi o carro de bois, armado em ambulância daqueles tempos, com um lençol por cima dos foeiros, a tapar quem transportava. O carro de bois era conduzido pelo almocreve e guardado pelos irmãos do moribundo. No regresso, e ao chegar à capela de São Pedro em Canas, foram abordados por uma patrulha dos liberais, fiada pelos filhos dos Marques, seus vizinhos e rivais. Estava no auge a guerra entre Dom Pedro e Dom Miguel, com consequências revolucionárias em todo o país.
Depois de terem inspecionado o carro, foram mandados seguir, ao mesmo tempo que o Marques ia dizendo: deixem seguir, esses são miguelistas, mas são bons rapazes. Com a chegada do doente, vindo de Viseu, houve observação por parte do seu avô médico, que foi dizendo que não havia mais nada a fazer, pois estava tísico. Logo, Maria Joana pensou em enviar outro filho para o seminário e assim ficou decidido que iria ao seu filho Joaquim, que era mais forte. Foi contrariado porque Joaquim namorava a sua vizinha Maria José, filha do José Coelho, que vivia na casa que em 1950 era do António Panelo. Nos fins de semana, vinha a pé até Lobão namorar a Maria José às escondidas da família. Um dia, o criado dos Figueiredos ia buscar de madrugada com o carro de bois uns troncos de oliveira à Quinta do Rocha, Corte Real, quando deparou com um corpo estatelado no chão. Para sua surpresa, era o Joaquim, filho da sua patroa, e que julgavam estar no seminário. Já pensavam em vingança contra os liberais, quando o Joaquim recuperou os sentidos e foi dizendo que não fizessem mal a ninguém, pois tinha sido ele que, ao tentar galgar o muro das traseiras do quintal do José Coelho, se tinha desequilibrado e uma pedra caiu em cima do seu peito. Maria Joana, que tinha o seu... Atenção, Maria Joana era a avó de Cândido Figueiredo. E estamos aqui a falar, aqui nestas últimas linhas, neste texto, estamos aqui a falar dos tios, do tio e do pai de Cândido Figueiredo. Portanto, não façamos confusão, porque de facto às vezes o texto pode, e só para quem está a ouvir, pode criar aqui alguma confusão. Maria Joana, portanto a avó do Cândido Figueiredo, que tinha o seu irmão Frade a passar férias em sua casa, opinou que o melhor era ele ir com o tio para os Frades Pés Descalços de Évora. Portanto, ele, Joaquim, filho de Maria Joana e tio de Cândido Figueiredo. Uma vez que não tinha vocação para padre. Assim seguiu com o tio para Évora, mas logo à chegada o Joaquim ficou desiludido porque o frade passou por casa de umas senhoras que davam hospedaria e com quem o frade mantinha relações amorosas. Deram-lhe um caldo só com o sabor a carne, que era para se ir habituando, porque no convento não comiam carne. Para seu espanto, a carne foi servida na cozinha, já depois de se ter deitado, numa orgia em que participava o frade. Muito bem, digo eu. No convento era destacado para fazer discursos durante as missas, de forma a fazer a apologia do rei Dom Miguel, ele que era dos liberais, em oposição às ideias da família. De desilusão em desilusão, pensou em desertar do convento e alistar-se nas tropas liberais. Entretanto, ainda no convento, apareceu-lhe a sua apaixonada Maria José a dizer que seguia para Lisboa a refazer a vida e que ele lá fosse ter. O Joaquim foi alistar-se no exército liberal e combateu na Batalha de Alfarrobeira, tendo ocasionalmente como adversário um seu tio, que era sargento dos miguelistas. Depois da guerra, foi até Lisboa à procura da Maria José, que tinha perdido o rastro. Lá ficou por Lisboa, empregado no Teatro Dom Luís, com um nível de vida melhor do que o que tinha na aldeia, e tratou de mandar vir para a sua companhia o seu sobrinho Cândido Figueiredo, a fim de o educar. Joaquim Figueiredo ainda escreveu ao irmão a pedir que o seu filho António Cândido fosse viver para a sua companhia em Lisboa, pois ali tinha outras oportunidades de vida. Maria Joana opôs-se porque entregar o seu neto àquele padreiro livre, aquele ateu, aquele cacarra, nem pensar nisso. Portanto, a Maria Joana, que era a avó do Cândido Figueiredo e mãe do Francisco Figueiredo, pai do Cândido Figueiredo e mãe de Joaquim de Figueiredo, ela considerava o seu filho Joaquim de Figueiredo um padreiro livre, um ateu e um cacarra. Muito engraçado. Assim, Cândido Figueiredo, ainda jovem, acabou por ficar em Lobão e seguir mais tarde para o seminário de Viseu, conforme planos da sua avó, Maria Joana. Pronto, o texto já vai longo. Estas passagens aqui sobre Cândido Figueiredo, de facto, são extensas. Espero que tenham paciência para ter ouvido até ao fim. E por hoje vamos terminar. Voltaremos amanhã com outros nomes de pessoas importantes aqui na aldeia. Portanto, há muita gente, depois há aqui algumas, o livro fala aqui de muitos nomes, de facto, né, porque são séculos, embora o livro faça alusão e incida mais sobre os últimos séculos, a partir do século XVI,
mas são de facto muitos nomes, uns com uma biografia ou com dados biográficos mais curtos, outros mais extensos. Tenho que ter aqui, tenho que saber aqui ir selecionando o que é que se vai publicando, mas pronto, voltaremos amanhã com outros, com outras pessoas e com as suas notas biográficas. Muito obrigado, tenham um bom dia, um bom feriado, e para aqueles que vão fazer ponte, um bom fim de semana prolongado, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.